Afinal de contas, quem veio para roubar, matar e destruir? Meu nome é Thiago Souza e esse é mais um vídeo. A gente vai falar um pouco sobre as Escrituras e entender um pouco melhor esse assunto. Vamos ler a Bíblia comigo? João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus então dizendo que Ele é o bom pastor. Jesus dizendo que Ele é a porta por onde as ovelhas passam. O caminho para o céu passa por Jesus. Ele é o bom pastor, é Ele quem conduz as ovelhas, as suas ovelhas. Entretanto, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Se a gente entender esse texto isolado do seu contexto, nós vamos atribuir o ladrão ao diabo. E Jesus está falando de pessoas aqui e não do diabo. Que pessoas são essas? Para isso, a gente precisa ler os versículos anteriores ao capítulo 10 e a gente também precisa entender o capítulo 9. Jesus havia acabado de curar um cego de nascença. Essa cura que Jesus realizou estava causando um tipo de burburinho ali no povo israelita, principalmente no território de Jerusalém. Por isso, os fariseus vão interrogar o cego que foi curado, que agora não é mais cego, e interroga também os seus pais. Nessa sequência é onde Jesus vai falar sobre o bom pastor, sobre as ovelhas, sobre o aprisco. Então, quando ele vai dizer isso, ele se refere aos fariseus da sua época. Então, Jesus está dizendo o seguinte: Ele é o bom pastor, é Ele quem conduz as ovelhas que Deus escolheu. Os fariseus, que eram pessoas letradas, teólogos da sua época, entre outros tantos grupos de mestres e rabinos, tinham a responsabilidade de conduzir o povo, ou seja, as ovelhas de Israel, a pastos verdejantes ou a segurança, ou até mesmo a vontade de Deus. Essas pessoas, elas não faziam isso. Quando elas faziam por interesses escusos. Jesus vai usar essa linguagem várias vezes nesse texto aqui, de que esses falsos pastores, essas pessoas e esses fariseus, eles são movidos por interesses monetários, ou seja, é o dinheiro que move o trabalho deles. Diferente disso, Jesus é aquele que ama as suas ovelhas, que conhece cada uma delas pelo seu nome. Então, veja bem o confronto de Jesus aos fariseus. Ele diz claramente que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Jesus é aquele que vem como pastor no meio das suas ovelhas para conduzir essas ovelhas a pastos verdejantes. Entretanto, o ladrão é aquele que passa pelo muro e aquele que causa alvoroço, aquele que mata ovelhas, aquele que rouba e aquele que destrói. Como que esse ladrão, ou seja, esse falso pastor, esse falso mestre ou esse falso profeta faz isso? Quando ele deveria ensinar a palavra de Deus e ele não ensina, pelo contrário, ele deturpa as Escrituras e coloca duras cargas nos ombros do povo israelita. Esses fariseus, então, eles fazem mal ao povo de Deus, eles fazem mal àquelas ovelhas de Israel, a qual estão aguardando pelo legítimo pastor. Uma das maneiras que eu apliquei esse texto aqui em uma das nossas pregações é dizendo que falsos pastores ainda existem e eles estão no meio de nós. Infelizmente, muitas dessas pessoas estão se aproveitando do rebanho de Cristo. Às vezes são pessoas que têm uma boa palavra, uma boa oratória, mas elas introduzem falsas doutrinas, falsos ensinamentos no meio do povo de Deus. É assim que os falsos mestres se apresentam. Eles deturpam as Escrituras a fim de obter lucro, a fim de obterem fama, a fim de obterem poder entre o povo de Deus. E nós precisamos saber fazer esse discernimento de quais são aqueles pastores legítimos a qual estão seguindo o sumo pastor, ou seja, o verdadeiro pastor. Jesus é o bom pastor, e aqueles outros que são falsos mestres, falsos pastores que estão no meio de nós. Essas pessoas estão com programa de rádio, de televisão, são pessoas que arrebatam multidões e são pessoas que, em vez de alimentar o povo de Deus com a palavra de Deus, eles usam a palavra de Deus para deixar o povo ainda mais fraco, ainda mais ignorante, ainda mais vulnerável. Como eu bem disse,
Os falsos pastores de hoje são aqueles que entram no meio da igreja e divulgam e espalham mentiras. Jesus está condenando isso aqui. Você precisa ler o capítulo 9 e o 10 para poder entender o que está acontecendo aqui. Jesus, ele diz muitas vezes que o ensino dos fariseus é mentiroso. Entretanto, o ensino dele é verdadeiro. Ele tem a verdade, ele fala a verdade. Porque se aquelas pessoas realmente falassem a verdade, elas reconheceriam em Jesus o Messias, o Cristo. No entanto, a palavra de Jesus confronta o ensinamento dos falsos mestres, ou seja, há uma divisão. A palavra de Jesus é verdade, aquilo que os falsos mestres falam é mentira e nós precisamos saber que Jesus não brinca com isso, Jesus faz sérias advertências. Existe um autor inglês que fala algo muito interessante que eu gostaria de ler com vocês. Muitos dos pastores, no presente, não sabem nada a respeito de Cristo, exceto seu nome. Não entraram pela porta e são incapazes de mostrá-la aos outros. Seria bom para o cristianismo se esse fato se tornasse mais conhecido e os crentes o considerassem com maior seriedade. Pastores não convertidos são a ruína da igreja. Quando um cego guia o outro cego, ambos caem no barranco. Se desejarmos conhecer o valor do ministério de um pastor, perguntemos: onde está o cordeiro? Onde está a porta? Esse pastor revela Cristo e dá-lhe o lugar correto? Os falsos pastores, normalmente, eles não apontam para Cristo. Muitas dessas pessoas até usam o nome de Jesus em vão, eles fazem milagres, sinais e prodígios, mas eles não conhecem a Deus. Eles não apontam para Cristo, para o sacrifício em Cristo, para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O nosso papel como cristãos é guiar as pessoas até o verdadeiro pastor, para que ele possa pastorear cada uma delas, para que elas possam ter o seu alimento, a sua segurança somente em Jesus Cristo. Ele é, nós não. Nós somos cooperadores dele, nós somos parte desse rebanho, mas é ele que é o pastor. A nossa alma, a nossa vida, nós pertencemos a ele. Sobre o ministério pastoral, eu lembro das palavras de João Calvino, que diz o seguinte: o verdadeiro pastor tem duas vozes, uma para chamar a ovelha e outra para espantar os lobos devoradores. Se você é um líder, se você é um pastor, se você conhece um pastor, diga a ele que ele deve cuidar e zelar das ovelhas de Cristo, daquelas a qual foram compradas com o sangue do Cordeiro. E ele deve chamar essas ovelhas a Cristo e que ele deve espantar os lobos, denunciar a mentira, denunciar aqueles falsos mestres que se infiltram entre nós. Nós não podemos tolerar esse tipo de coisa. Que nós possamos saber então que, ao contrário daquele que vem para roubar, matar e destruir, Jesus é aquele que veio para preservar, veio para dar vida, veio para nos alimentar, nos saciar, nos dar a verdadeira vida eterna, salvação. Que possamos descansar nessa verdade e confiar nela dia após dia. Gente, eu queria pedir um favor para você se inscrever no canal se você não é inscrito ainda, curtir e compartilhar com os amigos. Você me ajuda muito e faz esse vídeo chegar nas pessoas que realmente precisam. Então é isso, fui!